Presta atenção na palavra agora. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvires. Então presta atenção. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, e por algum tempo Jesus ele continua aparecendo aos discípulos, continua aparecendo, tá? Para ensinar, para falar com os discípulos. E em uma dessas vezes que o Senhor Jesus apareceu, ele falou assim: olha, não saiam daqui de Jerusalém até que a promessa se concretize sobre a tua vida. Jesus estava falando aqui especificamente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa do Senhor. Não foi o que Jesus falou? Olha, eu vou para o Pai, mas vai vir um para cá, para ficar no meu lugar, fica tranquilo, tá? Jesus estava prometendo ali que iria vir o Espírito Santo. Mas presta atenção que me chamou a atenção, agora lendo aqui. Estando com eles, determinou que ficassem. É aí que está o problema. Jesus não sugeriu para eles. Jesus não falou assim: olha, eu sugiro para vocês que vocês fiquem aqui, tá? Não. Jesus, ele determinou. E é aí que está o problema de muitas pessoas. Sabe qual é o problema? Você anda muitas vezes por aquilo que as pessoas te sugerem. Quando a pessoa te sugere: mas eu sugiro que você faça isso, tá? Mas eu sugiro que você... não é assim na minha igreja, no meu ministério, o meu bispo, o meu pastor, não é dessa maneira. Eu sugiro. É aí que está o problema. Quando o homem ou a mulher de Deus, para ter o Espírito Santo do Senhor, para você ter o Espírito Santo, você vai ter que passar a obedecer e não a andar por aquilo que as pessoas sugerem para você. Muitas vezes sugeriram para você homens, coisas, pessoas, lugares, e quando você tomou posse daquilo que alguém sugeriu para você, você acabou destruindo toda a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, porque talvez você é uma pessoa que anda por aquilo que as pessoas sugerem e não por aquilo que o Senhor determina. Presta atenção, para que haja o Espírito Santo e para que a promessa do Senhor ela se concretize sobre a tua vida, você vai ter que andar por aquilo que o Senhor ordena. Olha que forte. Jesus aqui não estava falando com qualquer um. Ele estava falando com os discípulos, com aqueles que faziam. Você é discípulo de Deus, irmão. Você não é apenas uma ovelha, não. Então Jesus ele falou assim: olha, eu ordeno que vocês fiquem em Jerusalém, que não saiam daqui até que a promessa se cumpra. Olha o que o Espírito Santo está falando. Tem muitas pessoas que querem sair da presença do Senhor antes da promessa se cumprir na tua vida. Jesus está falando assim: não sai, não se afasta, não para, não sai daqui. Mas os discípulos estavam com o coração preocupado, porque eles estavam sendo perseguidos. Muitos ali já tinham sido ameaçados de morte. Então eles estavam querendo tudo, e todos eles ali, eles estavam querendo sair, fugir, ou ir para outros lugares, buscar outros ares, outros caminhos. Só que Jesus falou assim: é ali que a promessa vai se cumprir, não saiam. Não adianta buscar outro caminho muitas vezes, outras coisas muitas vezes, porque a promessa só se cumpre quando você permanece na presença do Senhor. Não adianta sair da presença do Senhor e buscar as coisas lá fora, no mundo, ou muitas vezes você acha que sair do ministério e ir buscar respostas em outro ministério, em outro pastor, outra igreja, outro bispo, apóstolo, você vai conseguir encontrar o teu socorro. Não adianta sair, porque a promessa só se cumpre na vida daquele que permanece. Você está entendendo, sim ou não? Eu podia aqui falar de todas as promessas do Senhor, só que Jesus aqui estava sendo especificamente falando do Espírito Santo. Então presta atenção, para que você tenha o Espírito Santo sobre a tua vida, você tem que permanecer no Senhor. A promessa falou assim: não saiam daqui até que a promessa se cumpra.
Eu sei que muitas vezes vão te perseguir, vão te caluniar, vão se levantar coisas contra você, vão se levantar problemas, vai se levantar dias difíceis, mas não saia da presença do Senhor, porque aquele que ficar na presença de Deus vai ver a promessa se cumprir. É desse jeito, igreja. Só pode ver a promessa se cumprir quem permanece. Estão entendendo, sim ou não? Muitos se afastam, muitos saem daqui, vão para outro lugar. Mas sabe por quê? Porque nunca tiveram firme de verdade. Porque a rocha, quando ela é pesada, ninguém consegue movê-la de lugar. Quando a rocha ela é grande, ela é pesada, ninguém consegue. O vento, a tempestade, pode ser quem for, pode chegar o homem, empurrar, tentar tirar ela do lugar, mas a rocha é grande, é forte, é pesada e ninguém consegue mover. Estão entendendo isso ou não? Tem pessoas que são movidas apenas com um sopro, apenas com uma palavra. Qualquer coisa já move ela de lugar. Qualquer coisa ela já vai para outra igreja, para outro ministério, outro pastor, outra coisa, porque ela nunca teve firme. Estão entendendo isso ou não? Se mantenha como uma rocha. Se mantenha na presença do Senhor, porque a promessa vai se cumprir. O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Mas para isso você vai ter que se manter. Independente de para onde as pessoas vão, você tem que permanecer. Não importa se sua família vai buscar Deus ou não, se vai ou não, você vai ter que permanecer. Porque através de você, a promessa de Deus vai se cumprir na vida de cada um do teu lar. Estão entendendo isso ou não? Deixa eu beber água, pessoal, que eu tô amarrado, mano. É ruim, mano. O negócio de morte é ruim demais. Misericórdia. Ontem caiu um balão aqui em Santa Catarina. Não sei se vocês viram. O balão pegou fogo. Eu já fiquei com aquilo na minha cabeça, mano. Aí hoje chega essa mensagem ainda que, meu Deus do céu, mano, uma coisa que eu odeio, mano. Eu falei pro meu irmão, se você tivesse morrido, eu não ia fazer teu enterro. Não vou. Não me chama pra fazer. Não vou, irmão. Não vou. Se morrer, eu não vou fazer enterros. Eu só vou no meu porque... Mas, nossa, meu Deus, eu não gosto. Mas vamos lá. Versículo 5. Presta... Não, peraí. Versículo 5. Presta atenção, igreja. Vamos lá, rapidinho. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então João batizou com água. A água, o batismo com água, ele prepara o coração. O batismo com o Espírito Santo, ele capacita o coração. E tem diferença. Aqui Jesus falou assim, era Jesus que estava lá falando. João batizou vocês com água. Porém vai vir um que você vai ser batizado com o Espírito Santo e não vai demorar. Logo depois desses dias que você aceitar, que vocês se entregarem, que vocês confessarem que você serve a Jesus, que a tua vida é de Jesus, logo depois o Espírito Santo vem. Mas isso não é uma ordem, tá? Eu vou dar 2 exemplos. O bispo, eu mesmo, antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas, eu tinha 8 anos, na Igreja da Graça, em Araraquara. O pastor Donizete me batizou. Mas com o Espírito Santo eu fui batizado com 6 anos. Mas, bispo, como o senhor lembra? Porque a gente consegue lembrar aquilo que é marcante. E eu lembro do meu batismo com o Espírito Santo. Meu pai me obrigava a orar. Não era porque eu queria, não. Eu e minha irmã mais velha, meu pai obrigava a gente a orar 1 hora toda noite. Meu pai obrigava, não era porque eu queria. Mas ele fazia a gente entrar no quarto, apagava toda a luz e a gente tinha que orar 1 hora ali. Era obrigado a orar, irmão. E eu orava ali 1 hora. E eu lembro que naquela noite eu fui tocado pelo Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas, a chorar. E depois, quando eu voltei em si, eu vi todo mundo me olhando, né? Porque eles acharam lindo, eu tinha 6 anos. E aquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito Santo. E só com 8 anos eu batizei nas águas. E biblicamente falando também tem isso. Lá em Atos 10 ou 4, não lembro.
Pedro ou Paulo, ele estava pregando para Cornélio, e ali tinha uma multidão. E quando Pedro estava pregando a palavra, aquela multidão foi tomada pelo Espírito Santo, aqueles gentios, e eles não eram batizados nas águas. Mas bispo, então, como alguém que não é batizado nas águas, pode primeiro então receber o Espírito Santo? Como, bispo? Eu te falo, presta atenção que isso é importante. Para receber o Espírito Santo, você tem que ter um coração com vontade de obedecer. Eu vou ler aqui de novo para vocês entenderem, ó. Versículo 5, ó. Porque na verdade João batizou com as águas, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. Escuta. O Espírito Santo, ele, como que eu vou dizer para você? Ele é sensível a um coração obediente. A Bíblia fala assim que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas bispo, como eu vou saber então, bispo, que eu sou escolhido? Como eu vou saber que eu sou escolhido para ter o Espírito Santo, bispo? Presta atenção, você se faz escolhido quando você tem um coração disposto a obedecer. Não é você se faz alguém escolhido quando você tem um coração disposto a obedecer. Então mesmo que aquele povo não era batizado nas águas, aquele povo tinha um coração que estava disposto a obedecer aquilo que Pedro estava pregando. Você está entendendo, sim ou não? Está entendendo, sim ou não? Um coração aquebrantado, isso mesmo, disposto a obedecer. Disposto a obedecer. O Espírito Santo, ele sempre toca aquele que Saul até um certo momento, Davi, porque ele tinha um coração disposto a obedecer a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então, você se torna escolhido, não porque Deus pega e escolhe quem Ele quer. Você se torna escolhido quando você tem um coração disposto a obedecer. É por isso que muitos são chamados. A palavra de Deus é para todos. Muitos são chamados, muitos conhecem, muitos escutam falar. Só que desses muitos, são poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque desses muitos, poucos têm o coração disposto a obedecer. Deixa eu perguntar para você. Você tem um coração disposto a obedecer a Deus? Porque para ter o Espírito Santo sobre a tua vida, muitas pessoas são batizadas nas águas, mas até hoje não tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Se batizaram, mas ainda não tem um coração disposto a obedecer. Para ter o Espírito Santo de Deus, você vai ter que ter um coração disposto a obedecer. Para se tornar um escolhido, para se tornar um escolhido não é se batizar nas águas. E isso todo mundo pode. E não precisa de curso na igreja para se batizar, não, irmão. Não precisa. Se eu falar para você assim, quem quer se batizar nas águas? Se você falar, eu quero, bispo, eu te batizo na mesma hora. Na mesma hora. Porque é bíblico isso. É bíblico. Prove na palavra. Se você estiver disposto a obedecer. Mas o problema é que muitas pessoas entram na água seca e saem apenas molhada. Não tem transformação nenhuma. Não tem transformação. É aí que está o problema. Porque elas vão achar que são de Deus, porque elas se batizaram e vão voltar a viver ou a fazer tudo o que elas faziam antes. Só que isso não é garantia de nada. O que realmente vai garantir é o Espírito Santo. O batismo nas águas é uma confissão pública de você estar aceitando Jesus. Mas é o Espírito Santo que vai trazer para você o que você precisa para ser salvo. Sabedoria, discernimento, vai te firmar. Você está entendendo, sim ou não? E para ter o Espírito Santo é necessário ter um coração disposto a obedecer. Será que você tem obedecido a palavra de Deus mesmo? Será que você tem um coração disposto a obedecer a palavra? E diz mais assim a palavra, presta atenção. Então, o batismo nas águas, ele prepara o coração. O batismo com o Espírito Santo, ele capacita o coração.
Ele capacita o batismo com o Espírito Santo. Diz mais assim a palavra, presta atenção, versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino de Israel? Dá para perceber aqui que os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Por quê, bispo? Porque o Espírito Santo, ele te dá sabedoria, discernimento. O Espírito Santo, ele amplia a tua capacidade de pensar, a tua visão. Os discípulos aqui estavam pensando que Jesus, ele veio para restaurar o reino de Israel. Mas não. Jesus não quer restaurar o lugar. Jesus quer restaurar quem está no lugar. Jesus quer restaurar você. É você que Jesus veio restaurar. Ele não morreu pelo lugar. Ele morreu por quem habita no lugar. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes, a gente quer que Deus restaure o lugar que estamos vivendo. Só que esquecemos que para isso acontecer, Deus precisa restaurar você. É quando Deus muda você que a circunstância muda. Eu já vi pessoas ruins estarem em situações boas, mas por ela ser ruim, aquela situação boa também se tornou ruim. Porque Jesus não veio para restaurar um lugar, ele veio para restaurar a pessoa. Era ele. Não é que Jesus ia restaurar Israel, Jesus ia restaurar quem habitava ali. Jesus veio para restaurar você, irmão, a tua vida, a tua casa. Então, por mais que os discípulos, eles andaram com Jesus, eles ainda não tinham entendido o verdadeiro significado daquilo que Jesus veio fazer. Eles achavam que Jesus ia voltar para restaurar Israel. Não, Jesus veio para restaurar você. Jesus quer te restaurar. Jesus não quer a tua vida destruída. Jesus não quer a tua vida toda acabada, irmão. Jesus não quer te ver vivendo nessa vida trágica que você tem vivido. Ele veio para te restaurar, para te salvar. E o Espírito Santo faz parte disso, porque o Espírito Santo edifica. Ele te dá sabedoria, discernimento. O Espírito Santo faz parte da restauração para te manter de pé. Não adianta eu restaurar uma casa se ela não está firmada na rocha. Quando bater o vento, ela cai. Mas quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, irmão, pode bater o vento, pode vir a tempestade, que ela está firmada. O Espírito Santo dá firmamento para ela, coloca ela, deixa ela firme. Você está entendendo, sim ou não? O Espírito Santo faz parte da restauração. Se você quer ter uma vida, uma família, uma casa, um lar, uma vida financeira, uma vida sentimental, um casamento restaurado, é necessário que haja o Espírito Santo de Deus. Senão não vai adiantar. Você pode erguer tudo, só que se ela não tem conteúdo, se não tem nada que firme, quando vier o primeiro vento, ela desaparece. É igual as pessoas que, sabe, as pessoas que elas vêm pro culto, só que elas não estão firmes porque não tem o Espírito Santo. Então logo elas desaparecem. Ela vem 1, 2 dias, aí fica 5, 6, 4, um mês sem vir. É porque elas não estão firmes, não tem o conteúdo ainda. Você está entendendo, sim ou não? Então os discípulos, alguns que estavam ali, perguntou para Jesus: Jesus, mas o Senhor nesse tempo voltará para restaurar Israel? Vamos ver o que Jesus respondeu? Presta atenção. Versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Presta atenção. A palavra diz assim. Hoje o bispo acordou. Acho que eu falei com a Francineide hoje de manhã. O bispo acordou de manhã e eu fui falar com Deus, fui tomar um banho. E o bispo, eu sou muito problemático. Não problemático, eu sou assim. Eu tenho as coisas que eu tenho que fazer na hora certa. Tipo, eu acordo, eu já ajoelho para orar, e a minha roupa já tá separada, que eu já vou pro banho, irmão. Eu sou muito metódico, que fala, né? Até as roupas, eu uso a roupa
Sabe? Tudo eu uso em ordem. Não, eu uso tudo em ordem. Até os louvor que eu coloco aqui é tudo em ordem. E hoje o bispo acordou e eu não consegui fazer as coisas em ordem. Eu não consegui porque surgiu um problema e eu não consegui fazer em ordem. Aí eu fui tomar banho falando com Deus. Aí eu tava conversando com Deus, Deus falou, mas tem coisas que eu não permito vocês saberem, porque se vocês saberem, vocês estragam. Deus falando comigo. E bate muito bem com essa palavra aqui. Jesus falou assim, olha, não cabe a vocês saber, só o Pai. Por quê? Tem coisas na sua vida que Deus não vai permitir que você saiba. Quando vai acontecer, como vai acontecer, porque se você souber, você estraga. Sabe aquele ditado que diz assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga? Sabe? É na nossa vida. E Deus, Ele usa isso. Porque tem coisas que se Deus permitir que você saiba, você mesmo estraga. Ou você fofoca, ou você conta, ou você, se você, então tá marcado o dia que vai acontecer, então eu não vou fazer mais nada, vou ficar só aqui esperando. Não preciso mais orar, não preciso mais buscar, porque já tá marcado mesmo. Entenda uma coisa, irmão. Tem coisas que vai acontecer na tua vida tão grandes que você não sabe, e Deus não vai te mostrar, porque Ele sabe que se Ele te falar o que está prestes a acontecer, você mesmo vai estragar. Não é o diabo, não é as pessoas, é você. É você. Acho que eu falei isso com a Francineide hoje de manhã, se eu não me engano. Sim ou não? Tá entendendo? Então presta atenção, por mais que muitas vezes você não consiga enxergar ou encontrar uma saída, você não consiga ver, escuta, tem coisas que Deus não vai permitir para que você não estrague. Estão entendendo? Então Jesus falou assim, ó, não cabe a vocês saberem. Isso só cabe ao Pai, ao poder dele. Você está entendendo? Só Deus sabe, irmão, o que vai acontecer na tua vida. Tem coisas que não cabe a você querer saber. Eu sei que tem muitos momentos na nossa vida que pegamos, nos perguntamos para Deus, né? Todos fazem isso, o bispo, todos ficam perguntando, mas Senhor, quando? Para quê? Que dia? Que hora? Só cabe a Deus saber. Mas saiba de uma coisa, no momento certo, na hora certa, a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Mesmo que você não saiba quando vai acontecer, Deus já marcou o dia exato da tua vitória. Só confie e permaneça na presença dele, porque Deus já tem data marcada para te abençoar. Você não sabe, as pessoas não sabem, mas Deus sabe. E se Ele sabe, é o que importa. Você não vai partir sem antes ver a promessa do Senhor se cumprir na tua vida. E Deus sabe disso. Não confia naquilo que você sabe. Confia naquilo que Deus sabe sobre você. Tem coisas que você não sabe, que você não entende. Mas Deus sabe e entende o que está acontecendo. Ele sabe por que essa luta. Ele sabe por que essa dificuldade. Ele sabe por que essa porta se fechou. Ele sabe de tudo. Ele sabe que se fechou agora é porque lá na frente tem uma porta muito maior. Que se não deu certo agora é porque lá na frente tem algo muito maior te esperando. Não cabe a você saber quando. Cabe ao Senhor. Estão entendendo, sim ou não? Só confia. Então foi o que Jesus respondeu. Jesus falou assim, olha, não cabe a vocês saberem. Só cabe ao Pai. Porque é pelo poder dele. Estão entendendo, sim ou não? Deus sabe, irmão, e na hora certa a tua resposta vai chegar, o teu milagre vai chegar. Amém, meus amores? Desse jeito? Estão entendendo, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo, amor da minha vida. Vamos lá, presta atenção, ó. Versículo 8. Vamos lá, o bispo tá cansado. Versículo 8, Jander, ó. Presta atenção. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me ex-testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Duas coisas importantes que me chamou a atenção aqui. O raciocínio é rápido, né? Quando a gente acaba se aprimorando quando a gente faz com tanto amor. Duas coisas que me chamam a atenção aqui agora. Mas receberei virtude do Espírito Santo. Virtude é poder.
para que você seja testemunha daquilo que é de Deus, seja testemunha de Jesus. Quem aí já viu aqui milagres? Certeza que você já viu aqui. Essa semana passada aí, você viu a surda que voltou a ouvir, você viu a estéril que ficou grávida. Qual mais milagre aconteceu semana passada? A irmã que estava... O irmão que estava entubado, né? Saiu da UTI, a outra irmã. Porque isso acontece quando há a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo dá poder. Te dá poder. Presta atenção, vocês viram os milagres acontecer. Mas quando alguém vem contar o testemunho ou algum milagre aqui, o que o bispo fala logo? Qual que é a primeira frase que o bispo fala? Quando alguém conta o testemunho aí, qual que é a primeira frase? Glória a Deus. Dando testemunho do milagre ao Senhor. Isso, não é que eu falo? Glória a Deus pelo milagre. Glórias a Deus, porque é só Ele que faz. Não é o bispo, não é... Glória a Deus, irmão. Ele que faz. Dando testemunho ao Senhor daquilo que Ele faz. E é aí que está um problema. Para você discernir quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Porque aquele que tem o Espírito Santo, o testemunho dele sempre vai ser a Deus e não a Ele. Você está entendendo? Tem pessoas que elas querem aparecer. Querem se aparecer muito mais, muitas vezes, do que o pregador, do que o pastor, do que o bispo. E é fácil você saber quando a pessoa tem o Espírito Santo e quando não tem. Porque quando ela não tem, ela vai fazer de tudo para se aparecer. Mas quando ela tem o Espírito Santo, ela vai fazer de tudo para que ela diminua e a presença do Senhor cresça. É assim quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não quer se aparecer, não quer se mostrar. Quem tem o Espírito Santo vai fazer de tudo para que Deus apareça. Estão entendendo? Está aqui, está escrito aqui. Então, o Espírito Santo te dará virtude e vocês serão testemunha do poder de Deus, daquilo que Deus faz. Não é o que vocês fazem, mas é aquilo que vem de Deus. A testemunha, ela conta, ela fala, ela glorifica sempre a Deus. Mas bispo, e comer a carne, glória a Deus. Comer o ovo, glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala assim: tudo dei graças ao Senhor. No ovo, na carne, na água, no suco. Se tiver só sambiqueira, que nem o bispo tem muitas vezes, glória a Deus. Tudo para graça. Quem tem o Espírito Santo não quer nada para ele, não é nada para si. Quem tem o Espírito Santo sempre testemunha e glorifica a Deus. Então quando você vê uma pessoa que vive querendo se aparecer em tudo, irmão, saiba que ela não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai testemunhar sempre tudo para Deus. Tudo para Deus. Não é nada para o bispo, nada para o pastor, nada para mim, nada para você. É tudo que acontece é para Deus, irmão. Tudo, irmão. Tudo. E olha, para você ver, pregando isso agora, bate muito com o que eu falei. Quando eu não consegui fazer as coisas que eu queria no momento certo, eu falei assim para minha esposa, eu chamei, amor, eu não vou reclamar não, eu vou dar graças a Deus. Eu falei, eu não vou reclamar que deu errado não, glória a Deus. Falei para minha esposa isso, não deu certo o que eu queria fazer no momento certo, tive que gravar o vídeo 2 vezes, porque na hora que eu fui postar, a irmã mandou mensagem, aí eu cliquei na mensagem da irmã e saiu do vídeo. Aí o bispo respirou. Eu falei, eu não vou reclamar, Senhor. Eu vou ter que gravar tudo de novo, fazer a oração tudo de novo. Eu não vou reclamar. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor sabe de tudo. Não reclamei. Aí eu peguei, fui gravar o vídeo, calmo, de novo, editar tudo de novo, porque dá trabalho, não é fácil. Aí eu fui. Por tudo a glória a Deus. Você está entendendo isso não? Então, essa é a diferença. Se você quer ter o Espírito Santo, lembre, irmão, tudo que acontece na tua vida e tudo aquilo que Deus fizer para você, glorifique o nome dele. Não é porque você é bom, não é porque você é merecedor. Não, irmão. É tudo para a glória do Senhor. Peraí, não vai fechar a live aqui. Tudo para a glória de Deus. Tem pessoas que... Meu Deus do céu, vai fechar a live, peraí. Tem pessoas que quando recebem as coisas, elas acham que elas receberam porque elas são boas. Eu sou bom, eu sou fácil. Não. Você recebeu porque graças a Deus.
Porque se não fosse a graça do Senhor, irmão, nem a salvação, se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, nós não merecemos nada. Todo dia fazemos tudo de errado, mesmo sem querer, somos pecadores, falhos. Todo dia, irmão, mesmo quando não queremos, pecamos, erramos. Isso é para você, isso é para o bispo. Todos nós, irmão, não merecemos nada. Tudo que temos é pela graça do Senhor, pela misericórdia, porque não somos merecedores. Lembra disso. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela sempre vai colocar Deus. Ela não vai se colocar no pedestal. Ela sempre vai colocar Deus acima de tudo, irmão. Vou dar um exemplo claro, tá? Não, pelo amor de Deus. Que nem o bispo, irmão. Eu tinha um dinheiro para comprar o café, R$40 o café. Tinha até mais, podia comprar 2 pacotes. Mas quando eu passei na loja, eu vi a caixinha, logo eu lembrei, poxa, o som que eu faço, o culto pro povo tá muito ruim. Não posso deixar assim. Não é a igreja, mas é tudo para Deus. Então eu vou deixar de comprar o café, amor. A gente toma chá o que tiver lá, toma chá, água. E eu vou comprar a caixinha para o povo, para Deus, porque é para a glória de Deus. Você está entendendo? Não é isso que você tem que fazer na sua vida. Quem tem o Espírito Santo sempre vai ser movido a fazer as coisas para Deus. É para Deus. O Espírito Santo te leva a viver uma vida com o Senhor. Quer ter o Espírito Santo? Vive uma vida com Deus. Para encerrar o culto, irmão. Tô cansado. Vamos lá, versículo 8 ainda? Meu Deus. Vamos lá, versículo 8. Não, já li o 8, né? Já li o 8, né? Vamos lá, versículo 9. Perdão, pessoal. Me sopraram errado aqui. Não foi o Espírito Santo que me soprou, foi minha esposa. Versículo 9, presta atenção. E quando dizia isto, vendo eles, foi ele elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Está dizendo assim que quando Jesus acabou de falar isso, Jesus foi elevado às alturas, até que chegou um ponto que uma nuvem ocultou aos teus olhos, aos olhos dos discípulos. Uma nuvem passou na frente e ocultou para onde Jesus foi, o que aconteceu. E na tua vida vai ter muitos momentos que vão ser assim. Tem momentos que parece que você não tem enxergado Jesus. Tem momentos que você fala, bispo, parece que Jesus está oculto. Eu não estou enxergando. Porém, aí que vem algo mais forte, irmão. Quando Jesus subiu, ele deixou algo para os discípulos. A palavra. Preste atenção. Mesmo quando você não consegue enxergar Jesus, se você souber da palavra, você encontra a saída. A palavra te leva a encontrar a saída. Muitas vezes você não vai conseguir encontrar ou enxergar Jesus no meio da dificuldade. Mas se você guardou a palavra na tauba do teu coração, você vai saber o que fazer diante dela. Sabe por que tem muitas pessoas perdidas? Sabe por que tem pessoas que no meio da situação não conseguem encontrar nada, ou não conseguem encontrar saída? Porque elas não contêm a palavra. Elas não contêm a palavra guardada. Jesus, ele foi, só que ele deixou a palavra. Jesus tinha acabado de falar, a palavra está aqui, fiquem aqui, para que a promessa se cumpre. Jesus já tinha falado, irmão. Por mais que ele olhasse para o céu e aquela nuvem estivesse ocultando Jesus, a palavra já tinha sido pregada, já tinha sido determinada, ordenada. Jesus falou ali, eu ordeno que vocês fiquem aqui até a promessa se cumprir. Por mais que eles não conseguissem enxergar Jesus naquele momento, a palavra já estava ordenada sobre a vida deles. Você está entendendo? No meio dessa dificuldade, talvez você não esteja conseguindo encontrar Jesus, mas saiba de uma coisa, a palavra de vitória, de conquista, já está ordenada sobre a tua vida. E se você quiser viver isso, permaneça na presença dele. A palavra do Senhor já foi ordenada, que você seria mais que vencedor, que tudo você poderia naquele que te fortalece. Já foi ordenada que você comeria o melhor dessa terra, que recebereis poder a descer sobre ti, o Espírito Santo já foi ordenado sobre a tua vida. Então, por mais que no meio da angústia, da tempestade, da tristeza, da situação difícil, você não encontre Jesus, você não consiga enxergar
enxergar a saída. A palavra já ordenou que você é vitorioso. Já está ordenado sobre a tua vida. Só não saia da presença dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Eu vou parar por aqui. Cara, o que o Espírito Santo queria falar. Se eu for mais além, vai ser de mim. Amém? Entenderam a palavra, sim ou não? Mais uma vez, o bispo peço perdão, tá, pessoal? Não deu para ler a Bíblia. O bispo chegou 6h30, só abri para falar do Espírito Santo, mas espero que Deus tenha falado com alguém aqui. Então, importante, para ter o Espírito Santo, tem que estar com o coração disposto a obedecer. Amém? E para ter o Espírito Santo, você não pode querer aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. Amém? Eu estou pregando agora, Ana Carolina. Amém? Entenderam a palavra, sim ou não? Entenderam? Então presta atenção, igreja. Eu não sei quem é batizado, quem não é, eu não te conheço. Mas eu sei de uma coisa. Se você tiver o coração disposto a obedecer, nessa noite o Espírito Santo te visita. E quando o Espírito Santo visita, ele vem para fazer morada. Eu não sei de onde você veio, mas bispo, eu sou todo pecador, eu não me batizei nas águas, não interessa. Quando você tem o coração disposto a obedecer, o Espírito Santo te toma, te toca. Como é na passagem da Bíblia. Quando Pedro estava pregando, aquele povo não era batizado nas águas, mas eles estavam escutando a palavra. E através da palavra, o Espírito Santo batizou, tocou naquele povo, nos gentios. E só depois disso, aquele povo foi batizado nas águas. Foi levado. Você está entendendo? Eu não sei o que você é, irmão. Eu não sei. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei os teus pecados. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Ao contrário, eu estou aqui para salvar a tua vida, salvar a tua alma. Através de Jesus, lógico. Eu estou aqui para te levar à salvação, que é só Jesus. E eu falo para você uma coisa. Se nessa noite você escutou essa palavra e você estiver disposto a obedecer, disposto a mudar, disposto a andar com o Senhor, disposto a fazer o que Ele pediu, a não sair da presença dEle, para que a promessa se cumpra, nessa noite o Espírito Santo Ele visita para fazer morada o teu coração, a tua casa, a tua família. Depende de você, não depende de Deus. Lembra que eu falei? Para ser escolhido não é Deus que escolhe. Você se faz escolhido. Quando você se propõe a obedecer, você se torna escolhido. Não é que Deus... Eu me propus a obedecer a palavra do Senhor. Eu me tornei escolhido quando eu me propus a obedecer. Se você estiver disposto a obedecer, você se torna escolhido. Amém? Amém, igreja? Então, aonde você estiver, eu quero que nessa noite você chame o Espírito Santo para a tua vida. Chama o Espírito Santo para a tua casa, para a tua família. Fala para ele de todo o coração, porque Ele quer tocar sobre você para mudar a tua história. Fala para o nosso Deus assim essa noite, Elaine. Declara. Nessa noite, Isso. feliz, Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Então declara para ele de coração, Sinaninha. Fala para ele, Sheila. Teu amor, Isso é real. Isso. tua paz, gozarei. Eu marquei Um encontro com Deus. Nessa noite, ó Pai, temos um encontro com o Teu Espírito, ó Pai. Oh, Pai, Que me toque, Senhor. Fala pra Ele, basta que me toque, meu Deus. Uma cansada Vencer. Fala de coração, Ele quer te tocar nessa noite, Bruna. Se a noite escura está, Declara. tua mão Me guiará.
Abraça o teu corpo nessa noite. Aonde você estiver, abraça o teu corpo. Isso. Sinta nessa noite, nesse momento, o Espírito Santo te abraçar. Porque o Espírito de Deus nessa noite quer fazer morada, quer te possuir. Você se torna escolhido quando você tem um coração disposto a obedecer, um coração aquebrantado. Fala para Deus agora: o meu coração te pertence a Jesus. Declara: Jesus, o meu coração te pertence. Vem, Espírito Santo, vem e faça morada. Vem e me toca, vem e me muda e me molde. Ah, Espírito Santo, eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais saber, não, eu quero que a presença e o saber de Deus se cumpra sobre mim. Levanta tuas mãos e fala: vem, Espírito Santo, eis-me aqui, ó Espírito de Deus. Levanta as mãos agora e chama ele, igreja. Fala: vem, Espírito Santo, porque eu estou disposto, eu estou disponível a te ouvir, a ser guiado pela tua palavra. Ah, Espírito Santo, venha sobre o meu coração. Toca, Espírito Santo. Isso, que nessa noite, ó Pai, o Espírito Santo que há sobre a minha vida, eu derramo agora sobre a vida desse povo, sobre a vida dessa pessoa, ó Deus, que está disposta a obedecer, que está disposta a mudar, a ouvir a tua voz. Enche, Espírito Santo, este coração, enche, Espírito Santo, essa vida com a tua presença, que a tua promessa, que a promessa do Espírito Santo chegue essa noite para essa pessoa, para esse gentio. Ah, Senhor, derrama, meu Deus, o teu Espírito sobre essa vida, sobre essa casa. Fala para Deus, fala para Ele: derrama, Espírito Santo, derrama a tua virtude sobre mim, derrama, Espírito Santo. Declara para Ele, igreja, fala de todo o coração, porque nessa noite o Espírito Santo quer se derramar sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Chama Ele agora, fala: vem, Espírito, oh, aleluias, aleluias. Declara de todo o coração, porque o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Declara para Deus, porque não há Deus maior. Declara de todo o coração, aonde você estiver nessa noite, fala para Ele assim. Isso, sinta Ele te envolver, Ele te acalmar, Ele trazer o alívio, a paz. Declara. Isso. Não há Deus, fala de todo o coração. Não há Deus tão grande, tão grande como nosso Deus. Fala para Ele. Fala de todo o coração. Não há Deus, Senhor. Fala para Ele, igreja. E não há. Declara: não há Deus. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso. Então fala assim, Giva, de coração, declara. Criou o céu, criou a terra. Isso, levanta tuas mãos e exalte a Ele, igreja. Criou o sol, E as estrelas. as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Declara: tudo criou. Tudo criou. Tudo Ele formou. Tudo formou. Para o teu louvor, Bruna. Levanta as mãos e louva o nosso Deus. Para o seu Isso. louvor. E para o teu. Declara: para o teu Para o seu louvor. louvor. De todo o coração para o teu, Senhor. Para o seu. Isso. E para o teu. Para o teu. Para o teu louvor. Para
o céu. Louvor. Louvor. Sim, meu Deus. Só pro teu louvor, tudo pra ti, Senhor. Está Declara aqui, aqui, ale, tão certo. tão certo como aqui. Respiro, declara. Respiro. Fala assim, Creuza, tão certo como a mãe que se levanta. Se levanta. Declara aí na tua casa assim, ó. Tão certo como eu. E podes me ouvir, Teresa? Então declara pra Deus de coração, Paulo, fala pra ele. Deus Está aqui. Oh, aleluia. Tão certo. tão certo como aqui. Respiro, Luísa. Respiro. Fala de coração, tão certo, tão certo. Tão certo como amanhã. Que se levanta. Isso, fala assim, Alice, tão certo. Tão certo como eu te falo. E podes me ouvir. Esse é o nosso Deus, igreja. Deus Está aonde, Paulo? aqui. Aponta para sua casa e declara, aponta aí, Correia. Tão certo como Aqui. respiro. Respiro. Esse é o nosso Deus, tão certo. Tão certo como amanhã. Que se levanta. Tão certo, tão certo. Tão certo como eu te falo. E tu podes me ouvir. Ah, Senhor. Tão certo como eu te falo. E tu podes me ouvir. Que nessa noite, meu Deus, o seu povo Certo como escute eu a te tua falo. palavra e permaneça diante da tua presença. É o que eu determino, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, igreja. Amém, meus lírios, meus amores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que a palavra do Senhor tenha falado ao teu coração, na tua vida essa noite. Amém? Desse jeito? Então escuta. Escuta assim, ó. Presta atenção nesse dá, ó. Só Deus, quem tem o Espírito Santo só adora a Deus, ó. A quem, igreja? A Deus. Vamos exaltar. Quem, Giva? Tava com saudade, hein, ó. Seu nome. Declara, Maila, declara na tua vida assim, ó. Vamos adorar. A quem, Jander? Só a Deus, igreja. Só a Jesus, a mais ninguém, não é homem. Declara a Deus, a Deus. E vamos, Rose, parabéns, Rose, ó, escuta. Vamos adorar A quem? a Deus. Fala pra ele, ó. E vamos. Invocar Teu nome. seu nome. Declara, Correia, declara, Maria, ó. Vamos adorar a Deus. Oh, Deus maravilhoso, igreja, declara. Ele veio em minha vida Essa o bispo não sabe. em um dia especial. Ele vai vir num dia especial. Tocou meu coração por um outro coração. Vai trocar o teu coração. E essa é a razão. Declara, essa é a razão, ó, Paulo. Porque eu canto assim. Vamos adorar, igreja. Canta pra ele então, canta pra ele. Vamos Adorar a Deus. a Deus. Amém, amém. Mais uma vez. Vamos adorar A quem? a Deus. Amém. Vamos adorar. Amém, meus amores. Desse jeito, Bruna, aí em Portugal. Vamos adorar a Deus. Amém. Glória a Deus, meus amores. Que Deus abençoe a todos, irmão. Vou mentir pra você não. Minha barriga tá doendo de forma, irmão. Tá batendo no estômago. Misericórdia. Tô com uma fome. Não quis comer comida do hospital. Tá amarrado. Amém? Espero que o culto... Rose, hoje é aniversário da Rose, pessoal. 23 anos. Já tem a própria loja. Conquistou a própria loja pra glória de Deus. 23 aninhos, Rose.
Faz 2 anos que tá aqui com a gente, né, Rose? Já conquistou a própria empresa dela. Esse é o nosso Deus. 23 anos. Já tem loja própria? A casa tá vindo aí? Desse jeito. Mas é dizimista fiel, sabia? Dizimista fiel. E Deus honra porque obedece. Que Deus continue abençoando. A Dielinha também. Dielinha essa semana comprou o terreno dela, hein, Diel? Povo tudo comprando terreno, abrindo loja. O Jander com salão de cabeleireiro. E povo aí conquista mesmo, hein? Povo conquista mesmo, rapaz. Desse jeito é porta de emprego. Diel essa semana comprou o terreno da casa. Luana formando em direito, né, Elci? É pra glória de Deus, né, Francineide trabalhando. Deus é bom demais, né? Esse é o nosso Deus. Olha lá, em breve começa a construir, já permitiu, já. Desse jeito. Amém? Então guarde a palavra, porque a promessa vai se cumprir na tua vida. E vai ser aqui, irmão. Não vai ser em outro ministério, não. Você pode ter certeza. Deus fala, fica aqui, que a tua promessa vai se cumprir. Fica tranquila, Tereza. Tá chegando pra você já, meu amor. Sabe que hoje eu pensei em você, Tereza? Hoje eu orei pra você. Eu falei, Senhor, eu determino a prosperidade. Tudo que a Tereza fizer seja próspero. Tudo. Hoje o bispo à tarde, o bispo orou por você. Às vezes Deus coloca algumas pessoas na mente do bispo. O bispo tá fazendo alguma coisa. Aí Deus coloca umas pessoas na mente. Aí eu já, meu Deus, abençoa a Tereza. Frajola, vou perdoar não, Frajola. Só se mandar uma pizza pro bispo, aí eu perdoo. Senão... A paz, Frajola, meu amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, posso pedir a tua oferta? Pessoal, o bispo tinha, tá? Aí, Frajola, aí sim, aí você me ganhou. Amanhã termina o jejum do bispo de 70 dias. Glória a Deus, irmão. 70 dias de jejum, irmão, não é fácil não. E amanhã termina, a segunda-feira. Amanhã termina, depois do culto, o meu jejum, o último dia depois de 70 dias. O dinheiro que o bispo tinha, eu comprei essa caixa, pessoal, tá? E vocês viram aqui, o valor dela foi 89. Não sei se vai aparecer aí. 89,99 foi o valor dela. E o que o bispo tinha também, eu acabei gastando pra ir resolver a situação do primo do bispo, que sofreu um acidente, tá? Então, por favor, se você puder ajudar com alguma oferta, de coração. Não é pra pagar a internet, porque a internet já tá paga, glória a Deus. A internet desse mês aqui já tá paga, tá? A irmã Tereza enviou a oferta. Acho que foi por isso que eu orei por ela, eu acho. Agora que eu lembrei. Porque na hora que o bicho foi pagar, eu já determinei. Meu Deus, assim como ela ajudou, eu determino, meu Pai, que tudo que ela venha receber na vida dela seja em dobro. Tudo. Então a internet tá paga esse mês, pra glória de Deus. Então, por favor, se alguém puder ajudar com alguma oferta de coração, tá? Não é pra comprar leite pra minha filha, porque o bispo comprou a caixona de leite. Só não vou mostrar porque tá longe de mim. Mas eu comprei Tá bem, amanhã já tem alta já. Só trincou a costela. Amanhã já tem alta. Aí você sabe, né, irmão? Não vai poder trabalhar. Aí vai sobrar pro... Aí você sabe, né? Vai sobrar pro bispo. Mas glória a Deus, né? Deus, eu tenho certeza que Ele vai me dar pra comprar cesta básica, pra tudo. Pelo menos comprar uma cesta básica pra... Não, porque não é... Aqui, a Marla sabe como que é. A Marla mora aqui. Aqui não é fechado os homens, as pessoas que colhem fruta, essas coisas, tá? Ele bateu com o carro, não foi o carro da empresa, né? Era o carro das pessoas que estavam indo. 5 pessoas. Então, morreu as 4 pessoas, só ficou ele vivo no carro. E ele acordou agora à tarde. Então, como não é fechado, não é essas coisas, eles se reúnem ali e vão. Eu não entendo muito bem. É carro particular, era deles. Então, mas só trincou a costela, né? E o choque, né? De saber que todo mundo morreu ali. Ah, irmão, só Deus pra livrar a vida, hein, irmão. Já livrou a vida dele quando eu tirei lá pra vir pra cá, que tava perdido lá pra São Paulo. Já veio pra cá, já livrou. Aí, só Deus, irmão. Só Deus. Eu não gosto de ficar essas coisas de morte, tá amarrado. Eu não gosto disso, irmão. Aí me mandou as fotos, irmão. Nossa, já deletei tudo no meu celular, porque eu não gosto, irmão. Não fica atrás dessas coisas, não, irmão. Que atrai coisa ruim pra tua vida, tá? Tudo, irmão. Se você ficar atrás de negócio de morte, de
Não, para. Tem que ir atrás de coisa de vida, tá bom? Vai atrás de coisa de viva, coisa de alegria, de felicidade. Vai sorrir. Não fica atrás desse negócio de morte, não, mano. Eu já não gosto, eu não gosto. Quanto o quê? Quanto eu preciso? Não, a oferta não é quanto você puder, tá? Pelo amor de Deus. Se eu falar quanto eu preciso, irmão... Não faz essa pergunta pra mim, não, mano. Quanto eu preciso? Não pergunta tua vez, não, mano. Que eu falo, hein? Oferta é quanto você pode, tá? Pelo amor de Deus. Quanto eu preciso. Só... Sei se eu choro ou eu sorrio. Quanto eu preciso. Falar em preciso, irmão. Dia 14 é meu aniversário. O bispo tem R$200 de presente aqui. R$200. Quando eu sacar, cai. Eu tenho R$200 de presente. Até o dia do meu aniversário, o bispo gostaria muito... Pra não mentir, pessoal, perdão, tá? Eu tô mentindo. R$240. Não é 200, tá? R$240. Não posso mentir. Eu queria que tivesse R$1.000 até chegar o meu aniversário dia 14. Então, se alguém puder ajudar o bispo com as metas, tá? Ninguém me ajudou com a meta, irmão. Também, essa mão amarrada também. Depois quer ser abençoado também. Depois quer ser abençoado. Nem com uma rosinha. Você tá amarrado, tá repreendido, meu pai. Em nome de Jesus. Toda mão fechada. Em nome de Jesus. Eu repreendo esse povo. Aquele que dá, meu pai, vai receber muito mais. Eu determino. Se eu sou um homem de Deus, prova, pai, na vida desse povo. Pode provar. Em nome de Jesus. Amém? Então, se alguém puder ajudar o bispo, por favor. Queria bater R$1.000 até. O bispo tem 2 bíblias para enviar. Hoje o bispo somou. Eu enviei 20 mil bíblias. Vai chegar esse dia ainda. Eu ia falar, enviei 20 mil bíblias. Calma, não foi 20 mil ainda. Só foi 21. O bispo já enviou 21 bíblias, tá? Faz as contas aí, 21 vezes 50, fora o frete. Porque tem frete que é mais barato, tem frete que é longe, né? Dá mais de R$1.000, se eu não me engano. Ó, o Jander vai enviar, tá vendo? Ô, Jander. Que Deus abençoe, Jander, em nome de Jesus. O Jander é uma pessoa que eu sei que... Não que eu não falo isso porque eu sei que ele envia. Mas o Jander é sempre alguém que ajuda. Eu fico até, não envergonhado, mas... Sabe por quê, pessoal? Porque é sempre as mesmas pessoas que ajudam o bispo. E acaba ficando chato pro bispo, sabia? Porque é chato, né? Às vezes a pessoa fica ajudando. Chega uma hora que ela fala, poxa, mas só eu ajudo, só eu faço. E é sempre a mesma pessoa. Eu queria que mais pessoas tivessem para ajudar. Porque isso é obra de Deus. Amém? Amém, Tereza, meu amor. Deus abençoe, tá? Tereza, conforte teu coração, tá? Perdeu o cunhado nessa noite também, no acidente, né? Que Deus conforte o coração de toda a casa, toda a família. Tá bom? Eu vou encerrar o culto, irmão, que eu tô desde manhã sem comer, irmão. Eu tô aqui batendo no estômago. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Amanhã estamos aqui para buscar pela vida sentimental, não. Vida financeira. Tô doido já. Vida financeira amanhã. Venha buscar para Deus abençoar, abrir as portas, prosperar a tua vida. Amém? Muito obrigado de coração pelo carinho. Shalom Adonai, vitória na guerra. Muito obrigado, Elinha. Uma ótima noite a todos, em nome de Jesus. Passem lá no vídeo do bispo, compartilhem o vídeo, seus orelhudos. Você que tem o Espírito Santo, é teu dever testemunhar aquilo que é de Deus. Quero ver, prova lá que você tem o Espírito Santo. Passa lá, compartilha. O que foi? Minha filha, só os passinhos. Vocês escutam o passinho da minha filha? Minha filha não tem nem perninha, é 2 toquinhos minha filha tem. Só os 2 passinhos. Meus amores, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Bruninha, Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração. Shalom Adonai.